do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da segunda-feira da quinta semana da Páscoa. Cada vez mais se aproxima o final do tempo pascal e o tempo da ascensão para voltarmos assim também a Pentecostes e ao tempo comum. A liturgia de hoje, o que nos propõe? Então, a proposta de hoje do Evangelho de São João nos diz: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, ele vos enviará tudo, vos ensinará tudo, e vos conduzirá a tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmão, irmã, Jesus no Evangelho de hoje é claro para conosco. Primeira coisa, devemos acolher seus mandamentos. Mas não mandamento enquanto ordem somente, mas enquanto aquilo que também era o Antigo Testamento, ensinamento, modelo de vida, precisão de vida. Isso demonstra o nosso amor por Jesus. Mais do que tantas coisas. Tantas vezes, muitos que dizem amar a Jesus, fazem isso, fazem aquilo, não que seja inválido, não é, mas a maior demonstração, o que mais pesa no amor a Jesus, é justamente vivermos a sua palavra, mais do que possamos oferecer de nós mesmos, dos nossos trabalhos, de nossos afazeres. É justamente isso que Jesus está nos propondo, vivermos a sua palavra, seus ensinamentos, seus mandamentos. Judas Tadeu é quem pergunta: por que se manifestarás a nós e não ao mundo? Entendamos que Jesus aqui, com isso, quer dizer, manifestará aqueles que buscam viver a sua palavra, não ao mundo como muitos esperam para que vejam a manifestação de Deus como o povo de Israel esperava, mas sim nessa manifestação do amor de Deus em cada um de nós, onde se encarna a sua palavra, seus ensinamentos, e isto para Jesus é o mais importante, guardar sua palavra e assim ser amado pelo Pai, ser amado pela Trindade. E já está preparando Jesus também neste texto, apesar de ser o discurso de despedida no Evangelho de São João, para a festa que se aproxima da ascensão do Senhor. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo, a vida divina,
sopro de vida espiritual que vai nos recordar tudo aquilo que Jesus nos disse, nos diz e nos pede, para que vivamos plenamente como filhos de Deus. Mas o quanto nos aplicamos a viver de tal modo como Jesus nos pede, como o Espírito Santo quer nos guiar. Salmo 113b, o 115, nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome seja a glória. É isso que deve de acontecer em nossas vidas. A nossa vida deve de dar glória a Deus, glória ao Senhor, e não ser importante para que eu seja reconhecido, amado e louvado, mas que Deus seja manifestado ao mundo. E por fim, os Atos dos Apóstolos nos diz: naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar, e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós. E vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando os vossos corações. E assim, falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Vemos Paulo e Barnabé, que não fogem da morte porque querem, mas sim porque, como em certa ocasião já meditamos, não era o momento. E sabendo e se deixando conduzir pelo Senhor, vão a outros territórios para evangelizar. E ali conseguem anunciar a palavra, mas ao realizar o milagre, acham que Paulo e Barnabé são deuses. Ora, querem oferecer-lhes sacrifícios. E eles reconhecem quem são, se humilham diante de todos ao rasgar suas vestes. Isso também é para nós, para que reconheçamos quem somos, meros instrumentos de Deus para os demais. Não nos orgulhemos, não nos exaltemos por aquilo que de pouco fazemos para anunciar a presença de Deus, para levar Deus à vida dos demais, para ajudar na conversão e na salvação das almas. Tenhamos em conta que não devemos de esperar nada de grandioso em troca, porque nós não somos deuses, não somos os grandiosos, mas simplesmente instrumentos de Deus, que, com a abertura da fé de nossos irmãos, que acolhem aquilo que falamos de Jesus, da sua palavra, da igreja, do Evangelho, assim nós podemos realizar na vida, aliás, ser instrumento na vida destes, como Paulo e Barnabé, instrumentos de cura, de salvação, mas somente instrumentos, e não algo maior do que isso.
Não há alguém que queira ser louvado, aclamado e receber algo em troca, pelo pouco que pôde fazer. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, a vivermos totalmente aquilo que o Senhor nos inspira, que o Senhor nos ilumina, nos mostra de Sua palavra, de Sua vida divina, para que, nos deixando conformar à vontade de Deus, à santidade de Deus, à vontade de Cristo, possamos caminhar cada vez mais na graça e no amor, para que mereçamos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.